E aí, pessoal? Hoje a gente vai tratar de um vídeo que é muito importante na família de quase todos os brasileiros. Afinal, vale a pena ou não financiar um carro? Eu sei que isso já veio muitas vezes na sua cabeça, ou você simplesmente foi lá e fez o financiamento de uma vez. Então fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tintim por tintim como funciona o financiamento e por que ele vale a pena ou não. Mas para que você entenda se vale a pena ou não, você tem que entender primeiro o que é um financiamento e por que as pessoas acabam optando por esse caminho. E o primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui é que o brasileiro está acostumado a se endividar. O brasileiro não tem o costume de guardar o dinheirinho ali todo mês para depois chegar lá na frente e realizar o seu sonho ou fazer uma compra, que seja. Na prática, a maioria dos brasileiros quer antecipar esse sonho, não tem paciência para esperar. Na verdade, acho que não são só os brasileiros, né? Em todo mundo as pessoas querem as coisas para ontem. E isso não seria diferente em relação ao carro, já que o brasileiro gosta muito de carro. Inclusive, eu sou um desses brasileiros que gostam bastante de carro. Então eu entendo muito o lado de vocês e por que todo mundo quer financiar um carro. E isso já nos leva ao segundo ponto, que é financiar nada mais é do que antecipar um sonho, porque você está pegando algo que você só teria condições de comprar lá na frente, antecipando esse sonho. E por isso tem um custo, que é os juros que você vai acabar pagando para o banco. Então, se você tem escolha, eu digo para você evitar financiar, justamente por isso que eu acabei de mencionar, porque isso tem um custo. Antecipar um sonho tem um custo e às vezes vai ser muito alto e vai complicar completamente a sua vida financeira, vai te trazer para o buraco. Então, só faça isso se realmente for necessário. E falando nisso, eu já emendo aqui com o próximo tópico, que talvez o financiamento seja um mal necessário. Por exemplo, se você não tem um carro e mais precisa de um carro para trabalhar, se você quer ser Uber ou um taxista, ou se você só precisa ali porque não tem um transporte até chegar no seu trabalho, ou por algum motivo de saúde. Então, tem diversos aspectos que acabam fazendo com que muitas pessoas realmente precisem de um carro e não tem como ficar sem. E se você é uma dessas pessoas, não tem como fugir. Então aí, esse talvez seja o melhor caminho mesmo. Mas se você tem condições de dar uma segurada, guardar ali, ou se não precisa tanto assim de um carro, ainda mais hoje em dia que tem aplicativos por aí, como a gente estava falando do próprio Uber, então você pode ali esperar e não antecipar esse sonho, porque assim você vai tomar uma decisão mais inteligente e acabar gastando menos. Tá, mas vamos pensar em uma situação aqui, que você realmente precisa do carro, mas você vai se enfiar numa dívida enorme. Você já parou para pensar e considerar talvez comprar um carro bem mais barato? Muitas vezes na vida a gente tem que dar um passo para trás. E aqui nesse caso pode ser uma saída ótima para você, porque você não precisa de um carro zero. Muita gente acha que, por mais que tenha uma condição financeira ali boa, de classe média, sempre quer trocar de carro, pegar um carro zero, tá sempre de modelo novo, mas talvez você não precise disso. E na verdade você não precisa. Desde que você tenha um carro ali bem cuidadinho, que te atenda às suas necessidades, você simplesmente pode comprar um ali bem mais simples, entendeu? Você pode simplesmente continuar com o que você tá, ou se você não tem um ainda, comprar um bem mais simples do que você tá planejando, porque assim pode ser uma decisão muito mais acertada, fazer com que você não gaste dinheiro à toa. Mas assim, vamos considerar então que você precisa de um carro, ou você quer muito, não quer abrir mão disso de jeito nenhum e tá pensando em financiar. Será que é uma boa ideia comparada a outras opções aí do mercado? Eu te digo que é. Por quê? Por mais que você tenha um juros ali talvez um pouco mais elevado e tal, pelo menos no financiamento você consegue antecipar suas parcelas. Diferente de algumas outras modalidades, como um consórcio, que você não consegue. Você até consegue pagar antecipado, mas vai pagar o valor cheio. No financiamento você abate os juros. Então com isso você pode fazer o pagamento ali muito mais rápido e pagar bem menos nas parcelas. Eu mesmo fiz isso com o meu carro. Eu comprei o último carro que eu tive, eu comprei ele financiado, uma taxa de juros baixa, porque na época estava bem baixa a taxa de juros aqui no Brasil. E eu fui fazendo algumas rendas extras ali no decorrer desse financiamento e eu fui antecipando algumas parcelinhas. Então ali, uma parcela que era de R$800, se eu não me engano, teve parcelas ali que eu antecipei, paguei R$400, R$500. Então assim, você tinha um desconto enorme, isso porque meus juros eram baixos. Então imagina alguém que tem um juros alto. Você consegue antecipar de uma forma ali que vai pagar 2, 3 parcelas com o valor de uma. Então vale muito a pena se for nessa hipótese. Mas tenha ciência que você está tomando uma decisão que talvez não seja tão boa, que é financiar, mas se você tiver essa consciência de que se você antecipar as parcelinhas ali direto, sempre que você tiver uma renda extra, você com certeza ali vai pagar o seu financiamento muito mais rápido, os juros não vai ser tão elevado, e talvez vai ser uma ótima saída para você. Então você está vendo que nem tudo é 8 ou 80. Uma coisa pode se aplicar para uma pessoa, mas pode não se aplicar para outra. E se você realmente precisa de um carro ou quer muito de toda forma, talvez seja uma opção para você, desde que você se esforce, faça uma renda extra e vá antecipando essas parcelas aí. Tá, mas agora que você entendeu tudo isso, você pode estar me perguntando, mas qual a vantagem então de financiar?
A vantagem principal está aí na cara, que é você pegar o seu veículo ali como se tivesse comprado à vista. Você pega imediatamente, às vezes consegue descontos na negociação da mesma forma que o pagamento à vista, porque a concessionária ou ali a loja vai estar vendendo o veículo, mas ela vai receber o valor do banco, da financeira, da mesma forma à vista. Então, para ela não faz muita diferença. E isso possibilita que você tenha ali um desconto considerável, talvez até o mesmo do que se estivesse pagando à vista. Mas e os contras? Os contras são os juros, principalmente. É isso que vai acabar te complicando. Porque, principalmente no cenário que a gente está atualmente, de uma taxa de juros tão elevada, os juros do financiamento também são pesados. E isso acaba fazendo com que você pague o valor de 2 veículos ao final. Então, isso é muito ruim. E além disso, também pode conter taxas ali meio obscuras, sabe? Alguns seguros que você não queria contratar, algumas taxas ali de cadastro, taxas ali de diversos tipos que podem acabar gerando um acréscimo ali no seu contrato, que somado aos juros fazem o valor chegar lá na lua. Então, esse é o principal contra, os custos envolvidos no financiamento. Afinal, você vai estar antecipando um sonho e você vai pagar por isso. Tá, mas agora que você já entendeu tudo isso, você entendeu como funciona o financiamento, por que vale a pena ou por que não, você deve ter uma noção boa se vale a pena para você ou não. E essa é a minha dica aqui, que você analise a sua situação no caso concreto, avalie, considere as opções, considere guardar um dinheiro ali por mês para você comprar no futuro e talvez conseguir comprar mais barato. Ou então, dá uma estudada ali nos bancos, nas financeiras, conversa direto com o seu gerente naquela instituição que você às vezes já tem um crédito há mais um tempo, e ali talvez você consiga uma taxa de juros muito menor do que na concessionária. Muita gente acaba perdendo essa chance de pagar muito menos, porque simplesmente foi ali, negociou na concessionária na hora, comprou ali com uma taxa de juros elevada e nem chegou a pesquisar em outro banco. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento com o Banco do Brasil desde quando eu fiz 18 anos. Eu abri minha primeira conta lá e eu tenho ali uma taxa de juros consideravelmente boa com eles, comparado a outros bancos, né? Claro que hoje tudo tá alto, mas comparando com outros, ali tá menor. Então faça isso também, vai lá, vai no seu banco, conversa com o seu gerente, ou liga aí para algumas instituições que você tem conta, tenta resolver isso, porque você fazendo um planejamento, avaliando a sua situação no caso concreto, você certamente vai tirar de letra ali e vai ter maior chance de fechar um bom negócio. Mas é isso. Aí está o resumo de toda a ópera, se vale a pena ou não financiar, isso vai depender de você. As regras estão aí, os prós e os contras, então eu tenho certeza que você tem a capacidade de decidir, no final das contas, se isso vale a pena ou não para você. Mas como minha sugestão pessoal, o que eu faria se estivesse no seu lugar? Se eu pudesse esperar, eu juntava dinheiro e tentava comprar à vista depois. Ou se não, se você já tem ali uma renda boa e tal, tá mais tranquilo, aí sim, talvez se você conseguir uma taxa de juros boa, vale a pena você financiar, porque afinal você pode investir, aplicar esse dinheiro em alguma coisa que talvez vai render até mais. Então você tem que considerar todos esses fatores. Mas na minha situação, hoje em dia, eu acho que mesmo assim financiaria, mas não com as taxas de juros de hoje. A não ser que eu conseguisse uma taxa de juros igual essas de promoções aí, sabe? Sempre aparece taxa de 0,99, 1,29 ao mês. Aí é uma taxa de juros legal até. Então, já falando de números, é um número aí que eu recomendo para você, porque hoje em dia mais de 2% ao mês é complicado, hein? Eu já não faria um financiamento com uma taxa de juros tão elevada, a não ser que eu tivesse uma condição de antecipar muita parcela. Porque daí, antecipando muitas parcelas, você acaba matando muito dos juros também. Então, essa é uma dica matadora aí que com certeza vai fazer você economizar no final das contas. E se você gostou do vídeo, eu acho que agora é a hora de você deixar o seu like aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho. Aqui a gente está sempre postando diversos vídeos durante toda a semana para ajudar você a chegar nos seus primeiros 100 mil reais. É esse o objetivo do canal, fazer você que está aí do outro lado ter uma rotina financeira, ter uma disciplina para a gente chegar lá nos 100 mil reais guardados na conta, aplicado em algum investimento, seja ele um CDB, uma LCI, fundos imobiliários, ou até ações também, né? Criptomoedas, quem sabe? Mas que você tem ali os seus 100 mil reais e depois dos 100 mil, aí fica tudo muito mais fácil. E você vai entender fácil por quê. É só assistir esse outro vídeo aqui que a gente já postou no canal. E para você que ficou até o final, eu deixei aqui na descrição alguns livros que podem mudar completamente a sua vida, ou pelo menos a sua vida financeira. E eu recomendo muito que você leia eles, porque isso é importantíssimo e a leitura de bons livros pode fazer total diferença na sua vida. Um forte abraço e fiquem com Deus!